Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no canal Vai Quando Dá. Canal que a gente mostra nossas viagens, uma família que só viaja quando dá. Por isso que o nome é esse. Nós não vivemos na estrada, eu, minha esposa Lari, minha filha Antônia, e agora o meu filho maior não vai mais com a gente, então ficamos só nós por enquanto aqui, né? Fazendo essas pequenas viagens, né? E algumas delas um pouco mais longas, indo para a Argentina, Uruguai, né? E para o interior do Brasil. Pois bem, eu, por esse período, estou agora sem poder fazer viagem, porque, como vocês sabem, eu vendi a van Catarina, já tive uma Kombi Safari, uma van motorhome, e agora eu comprei uma Iveco grande, né? Para poder então transformá-la em motorhome. Então, só que agora ela ainda está nessa fase ainda de conserto, arrumação e tudo que depois eu vou estar colocando para vocês. E eu queria então retomar os assuntos referentes a nossas dicas para os viajantes. Vários aqui sabem, sou também policial rodoviário federal há mais de 18 anos, atuando realmente na área fim, ali na fiscalização. Então, essa experiência que eu tenho, eu gostaria de compartilhar com vocês para que os nossos amigos viajantes não tenham problemas na estrada. E eu quero retomar o assunto de um vídeo que eu fiz, que você primeiro deve acompanhar ele aqui, vai estar aqui no card, um vídeo sobre farol de milha em motorhome. E eu quero fazer uma atualização dele, porque na época que eu fiz esse vídeo, estava vigente a resolução 227 de 2007. E agora, né, na verdade há mais de um ano, está vigente a resolução 667 de 2017, ou seja, 10 anos depois, a norma foi atualizada, só que essa resolução 667, a sua vigência, embora ela tenha sido publicada em 2017, a sua vigência seria a partir de 1º de janeiro de 2021, a maior parte dos seus artigos já vigentes. E a sua vigência plena, com a revogação total de todas as resoluções que tratam do assunto, será em 2023, agora, daqui a alguns meses, né? Portanto, é importante falar um pouco sobre essa resolução, a fim de fazer uma atualização desse vídeo que trouxe a indignação, a ira de muita gente que ficou com raiva desse que vos fala, achando que fui eu que criei a norma. Não, eu apenas cumpro a norma e no meu trabalho, no meu plantão, eu tenho a obrigação de fazê-la cumprir. Então vamos aí falar basicamente do que mudou, né? E eu não trago boas notícias para os senhores e para as senhoras. Então vamos lá. Na resolução 667, houve uma mudança aí um pouco drástica, né? Porque na 227, se você quisesse trocar o sistema de iluminação seu, por exemplo, colocar lâmpadas de LED, se o teu veículo ele era originalmente de lâmpada de filamento, você podia, bastava você levar o veículo para uma certificada, uma credenciada, uma acreditada no Inmetro. Eles então fariam um certificado de segurança veicular, daria então um número desse certificado, ele seria anexado ao prontuário do seu veículo, e aí então você poderia fazer essa alteração. Só que agora, segundo a resolução 667, em seu parágrafo 3º, diz que é proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante. Ou seja, se seu veículo saiu de fábrica com lâmpada de filamento, ele vai morrer com a lâmpada de filamento. Eu só lamento.
Se ele saiu de fábrica com lâmpada de LED, você pode então fazer a substituição. Se ele saiu de fábrica com lâmpada comum, filamento, e você quiser botar uma super branca, não pode. Você só pode colocar lâmpada da mesma potência e tecnologia. Então, a mesma potência em watts da sua lâmpada e mesma tecnologia. Ou seja, se é uma lâmpada de LED, se é uma lâmpada de filamento, se é uma lâmpada de gás, como é o xenon, né? Então, o teu carro ele tem que estar sempre com a iluminação original. Essa é a primeira mudança que no vídeo lá que eu fiz, eu falei que se você quisesse, né, trocar ali alguma coisa, incluir algo, né, você poderia desde que você fizesse um CSV. Então, aquela informação já está desatualizada, beleza? Vamos lá para outra informação. O parágrafo 4º do artigo 2 da Resolução 667 também diz que é proibido colocar algumas películas que o pessoal coloca no vidro das lâmpadas, dos faróis, né? Ou das lanternas, ou das setas, coloca aquele fumê, né? Coloca como fosse um insufilme para ficar estiloso. Eu particularmente acho ridículo, né? Mas cada um tem seu gosto. Isso está proibido, conforme o parágrafo 4º do artigo 2 da Resolução 667. E vamos lá para mais inovações. Pô, cara, de novo, cara! Ainda sobre as inovações, aí a gente tem que ir lá para o anexo 1, porque é o que interessa, é ali que explica sobre as instalações e tudo. No anexo 1, ele cria um tipo de luz que não havia e que, nesse caso, é uma solução para um problema. Eu já tive uma pergunta lá naquele outro vídeo, se a pessoa poderia colocar uma lâmpada, né, seria um farol auxiliar lá atrás no veículo para ajudar na ré, porque às vezes o motorhome realmente está num lugar escuro, você quer uma iluminação melhor do que a luz que já vem no carro, né, para a ré. Então, na resolução aqui no anexo 1, ele cria uma denominação chamada luz de trabalho. Essa luz de trabalho, está lá no item 3.10.2, ela pode ser colocada nas laterais e na traseira do veículo. No caso das laterais, né, eu digo que para o motorhome é muito bom, porque já ouvi relatos de viajantes que tiveram problemas com a instalação de lâmpadas de LED, né, de luzes de LED na lateral, que são aquelas que a gente coloca perto do toldo ali, para quando vai parar no local, abrir, e que tiveram algum problema por instalar essas lâmpadas em vans, né, que é um veículo inteiro, né, e aí isso ser tido como um acréscimo, né, de um sistema de iluminação. Só que a Resolução 667 já hoje pacificou isso. Você pode ter esses tipos de dispositivos na sua van, no seu motorhome, né? Desde que eles não sejam ligados com o veículo em movimento, tá? O veículo ele não pode estar em movimento. E a resolução coloca a mais de 10 quilômetros horários. Por quê? Porque justamente essa luz de trabalho ela também serve para pequenas manobras, como desacoplamento, acoplamento, né? Então ela ajuda, né? Quando o trabalhador, alguém que está ali mexendo com o veículo, ele precisa fazer essas manobras, são manobras que a pessoa não vai a mais de 10 km por hora. Então essa luz ela não pode ficar acesa com o veículo em movimento a mais de 10 km por hora, beleza? E aí então você pode colocar essa luz atrás para facilitar as suas manobras de ré, contanto que ela não seja acesa de forma nenhuma com o veículo na estrada, né? Quando você está tendo a direção dele. Por isso aconselho que você instale ela em conjunto com a sua marcha ré, para que ela funcione, né? Para quem quer colocar atrás, né? Para facilitar as manobras, para que ela funcione como um acessório para que você consiga ver justamente uma luz de trabalho, para que você consiga estacionar, fazer pequenas manobras e poder ter uma visualização melhor.
que eu aconselho você a colocar uma câmera de ré, né? Que é muito melhor. Na câmera de ré você tem uma visão muito boa. Na minha van tinha uma instalada, então facilita muito. Eu acho que um caravanista, alguém que tem um motorhome, não pode viver sem uma luz de ré. A luz de ré é essencial para um veículo desse porte, então é importante ter, beleza? Bom, e agora vamos para o item principal, que é o nosso farol de milha. A resolução 667, ela traz algo interessante. Ela acaba com a designação de farol de longo alcance, que é o farol de milha, só que tecnicamente o nome é esse, é farol de longo alcance, né? Ou um farol auxiliar de longo alcance, e diz que esse farol ele é equivalente a farol de luz alta. Então ele é tratado como farol de luz alta. Lá no anexo 1, no item 2.7.10, diz claramente isso, né? Que para todos os fins eles são equiparados, né? O farol dito de longo alcance, ele é o farol de luz alta. Então a gente tem que olhar o que a resolução no seu anexo 1 diz sobre a instalação do farol de luz alta. Isso está lá no item 4.1, se você quiser achar, né? É bom que o cidadão tenha acesso, né, à legislação. Sei que muita gente tem preguiça e é normal, né? Mas está lá no item 4. E é bom a gente ver ali o que está descrito para a instalação do farol de luz alta, igual farol de milha ou farol de longo alcance, como queira dizer. Vamos lá, então? Bom, a quantidade mínima de farol de luz alta são 2, ou seja, já os que já estão instalados no seu veículo. Quando você está na estrada, que você aciona o dispositivo para que ele ligue o farol alto e dá a indicação de um símbolo que dá no teu painel, que é obrigatório ter esse símbolo aqui, você então está acionando 2 faróis de luz alta. Mas a resolução dá a possibilidade de você ter mais 2. Com exceção se você for um veículo com mais de 12 toneladas, que não é o nosso caso, que aí você pode ter ao todo, contando os 2 originais, 6 faróis de luz alta, ou seja, 3 pares, né, de faróis. Sempre tem que ser em par, nunca pode ser só um. Então sempre eles têm que trabalhar em par. E aí então você pode ter, então, já que ela coloca 4, você pode ter então mais um par de farol de luz alta. Veja que a designação é farol de luz alta. Isso vai explicar bastante do como a gente tem que instalar. Então, eletricamente, ele tem que ser instalado conjugado com o farol de luz alta. Ou seja, quando eu ligo o farol de luz alta, eu vou ligar lá o original, a partir daí é que pode ser ligado o farol auxiliar de luz alta, ou seja, os outros 2 que foram instalados. Se eu parar o seu veículo, eu ou qualquer um, né, não seja eu, né, tomara. Ah, bom. Se eu ou qualquer um parar o seu veículo para fiscalizar o sistema de iluminação e você tiver instalado ali o farol de luz alta auxiliar, né? Um farol de milha, vamos falar assim logo, farol de milha para facilitar, né? O farol de milha. A primeira coisa que a gente vai fazer para testar se ele está instalado da maneira correta é mandar você ligar a luz alta do seu veículo, né? O farol de luz alta. E aí vai ser então pedido para que se acione o farol auxiliar de luz alta, o farol de milha. Aí eu vou pedir, ou quem estiver ali fazendo a fiscalização, para que você desligue o farol de luz alta e coloque na luz baixa, lá do seu veículo originalmente. Automaticamente tem que desligar o farol de milha. Ou seja, de maneira simples, o farol de milha não pode ser ligado independente do farol de luz alta. Ele só pode ser acionado quando a luz alta está acionada. E quando ela é desacionada, quando ela é desligada, o farol de milha também tem que ser desligado. Essa é a instalação elétrica que está descrita na resolução, lá no anexo 1 da resolução 667. Tipo de lâmpada. Se o seu veículo originalmente, todo ele, original, tá?
ele é luz de LED, você pode instalar, na verdade você deve instalar esse farol auxiliar em LED, ou seja, as lâmpadas têm que acompanhar a mesma tecnologia e potência do veículo. Então você pode instalar, no caso, o farol de milha em LED. Agora, se o seu veículo não é um veículo que tem lâmpada de LED, que é o meu caso, a minha Iveco é uma Iveco que as lâmpadas são de filamento, né? Uma Iveco 2014, então ela é lâmpada de filamento. Se eu quiser instalar 2 faróis de milha, eu tenho que instalar com farol de milha com lâmpada de filamento. Então, essa é a regra básica. Então, eu posso instalar? Posso instalar, desde que ele tenha lâmpada de acordo com a lâmpada do meu veículo. Então, eu não posso ter lá uma lâmpada de filamento nos meus faróis altos originais e mais 2 faróis de milha, que são faróis de luz alta, com lâmpada de LED. Eles têm que estar com a mesma tecnologia, todos eles acompanhando o mesmo tipo de lâmpada, ok? Importante destacar aqui que, quanto à instalação, não há regulamentação em relação à altura e distâncias laterais para a instalação dos faróis de milha, ok? Bom, então é isso sobre as atualizações da resolução 667, são essas, e aí eu quero deixar mais uma dica de trânsito para você. Eu havia falado no outro vídeo de que, baseado numa norma interna, os pátios da PRF estão à disposição para os viajantes, caminhoneiros, para pernoitarem. Isso com a condição de que a pessoa que vai fazer o pernoite vá lá no posto, converse com o policial, porque muitas vezes pode ser que tenha alguma operação, alguma coisa que impeça, e peça então para poder ficar com o veículo ali, passar a noite. Mas eu quero dar outra dica também. Se você tiver uma necessidade, tá, em que precisa de água para o seu veículo, né, está precisando de água para colocar no seu veículo, 90% dos postos da PRF tem torneira de água do lado de fora. Aqui em Santa Catarina, praticamente todos eles, até porque é uma torneira que é usada para, no caso, a limpeza, né? Que tem a empresa que faz a limpeza dos postos. Então, é usada para lavar o pátio, lavar as garagens onde ficam as viaturas. Então, você pede ao policial, se você está precisando de água para o seu veículo, pede e pode, então, ali conectar, né, na nossa, no caso, a torneira, para que você possa abastecer o seu veículo. Então, vá até o posto, converse com o policial que está de plantão, explique que você está precisando de água, e então não vai ser negado a água, porque você é um viajante e entendemos, né, que tem todo o direito de usufruir, né, daquilo que é o bem público, que é os nossos postos, né, que é um bem público, que, claro, é um lugar de segurança, por isso que você não pode sair ali colocando, né, senão você vai acabar levando uma bronca, né. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes, ou enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Mas você vai lá, pede, né, tranquilamente, né, e fala da sua necessidade, que havendo água, havendo a disponibilidade, com toda certeza você vai poder usufruir dessa água, que muitas vezes em algumas cidades fica difícil o viajante conseguir, né, colocar água no seu veículo. Então, fica essa dica aí para te ajudar na sua viagem. Portanto, é isso. Eu encerro por aqui com o desejo de que você ande regularmente, não para agradar esse aqui que vos fala, né? Mas como somos viajantes, né? O nosso desejo é que nossos amigos, companheiros de caravanismo, possa usufruir de uma viagem sem percalços, né? E sem ter que pagar multa, porque a multa é o valor de uma carne, é o valor de um diesel, de uma gasolina, é o valor de um camping, é o valor de você poder realmente dar um lazer para sua família, e é uma besteira você pagar multa sobre qualquer coisa. Então anda direito, anda regular, para que você possa andar nas nossas estradas e poder usufruir bastante
das suas viagens, né? E eu espero em breve também, né? Estou, por enquanto, fazendo viagens com o nosso carro, conforme está aqui nessa viagem que eu fiz ao Uruguai, estou botando o card aqui, e até que a nossa van possa ser construída e a gente possa voltar à estrada com o nosso motorhome. Um abração e vai quando dá!